Olá, seja bem-vindo e é uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje nós estamos em Ezequiel, capítulo de número 19. Abra tua Bíblia porque a minha já está aberta. Versículo 1. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize, quem é tua mãe? Uma leoa entre leões, a qual deitada entre os leãozinhos criou seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram, e levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo a leoa frustrada e perdida a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas e a tornar desertas cidades deles. Ficaram estupefados a terra e seus habitantes ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele agentes das províncias em roda. Estenderam ele a rede e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com ganchos meteram-no com jaula e o levaram ao rei da Babilônia e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Aqui tem duas parábolas. Então eu quero falar sobre essa primeira, sobre esses leõezinhos. Judá, então quando fala assim, a mãe desses leãozinhos está se referindo a Judá, e a capital Jerusalém. Então sempre estava produzindo reis, esses leãozinhos são reis, está falando de uma dinastia real. E para a gente entender um pouco, a gente precisa lembrar do rei Josias, que foi um rei que agradou Deus, que fez a vontade de Deus, mas não teve sabedoria. Quando Neco, faraó da terra do Egito, estava cruzando o território para ir contra os assírios, Josias se levantou contra, em batalha, e em batalha ele foi morto. E aí Jeoacás, que é o filho, assumiu o lugar, e Jeoacás foi um rei muito mau. Durou 3 meses. E o próprio Neco, faraó da terra do Egito, o levou cativo para a terra do Egito e começou a cobrar impostos sobre a terra. Logo veio Nabucodonosor cirandando a região e já faraó não saiu mais da sua terra, ficou por lá, ficou com medo. E agora então, faraó, ele coloca Jeoaquim no lugar de Jeoacás. E Jeoaquim também faz o que é mal diante do Senhor. Então logo ele morre. E aí o filho Joaquim assume o lugar. Mas Joaquim também só reina por 3 meses, porque Faraó o leva cativo junto com os príncipes para a Babilônia, deixando Zedequias no lugar. E Zedequias foi aquele que se rebelou contra Nabucodonosor. E eu já falei sobre isso, que teve os filhos mortos, os 2 olhos vazados, furados, e foi levado para a Babilônia. Então, quando fala desse primeiro leão, está falando justamente desse rei que foi levado para a terra do Egito. Aí depois, os outros que foram levados para a terra da Babilônia, Joaquim e Zedequias. Ou seja, Judá já não tinha mais uma figura real. A dinastia real foi aniquilada com o rei Zedequias, que foi para a Babilônia. Acabou alguém para assumir o trono. Então, na segunda parábola, vai falar da videira. Depois você pode ler que essa videira ela já não tinha mais força, já não tinha um ramo que pudesse produzir um cetro. A videira também fala de uma figura de nobreza. A cidade de Jerusalém já não tem mais a capacidade de produzir um rei, porque quando fala de cetro, fala de autoridade, já não é mais capaz de produzir uma liderança. Que situação terrível! Então fica um aprendizado para nós. Lendo esse texto, olha só o que eu aprendi. Quando você vai lá para o texto de 2 Reis, você vai entender melhor essa história a partir do capítulo de número 23. Capítulo 23, capítulo 24 e capítulo 25, você vai entender o que eu estou falando para você. Mas observa nessa leitura, quando Jeoacás, filho de Josias, assume o reinado, fez o que é mal perante o Senhor. Aí quando Jeoaquim assume o lugar, fez o que é mal perante o Senhor.
quando Joaquim assume o lugar, fez o que é mal perante o Senhor. Quando Zedequias assume o trono, fez o que é mal perante o Senhor. Eu fico pensando, não é mais fácil aprender com os erros dos outros? É bem mais fácil e menos doloroso. Você está vendo alguém fazendo alguma coisa errada, você pode aprender com os erros daquela pessoa e fazer as coisas certas. Interessante que a maioria desses reis você percebe que foram fazendo a coisa errada. Um foi fazendo errado atrás do outro. E ninguém aprendeu a fazer o certo, ninguém tirou aquilo como lição, mas continuou no mesmo caminho. Como pastor hoje, eu observo que muitas pessoas insistem na coisa errada. Mesmo vendo pessoas fazendo coisas erradas e quebrando a cara, insistem em fazer. Vai acontecer a mesma coisa. Eu sempre prefiro aprender com os erros dos outros, porque é menos doloroso, né? É melhor, né? Você vê a pessoa fazendo a coisa errada, aprenda a fazer o que é certo. Então a grande lição que eu tiro desse texto é justamente isso: aprender com os erros dos outros e fazer as coisas certas, fazer as coisas direitas e saber que Deus é Deus, né? Ele que estabeleceu o trono de Davi e ele que abateu, né, os descendentes de Davi. Infelizmente, o último rei de Israel foi Zedequias, levado cativo para a Babilônia. Misericórdia, né? Então vamos andar na presença do Senhor, vamos ficar firmes e constantes no caminho do Senhor, para que sempre, né, Deus possa estar abençoando, cuidando de nós e que sempre a gente possa estar firmes na presença do Senhor. Amém? Então guarde essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe.